Fala pessoal, tudo bem? Bora falar de ações? Se você já ouviu alguém falar que ação é jogo de cassino ou que só quem entende de gráfico ganha dinheiro nisso, esse vídeo é para você. Hoje eu vou te dar o guia completo de como investir em ações, o que é uma ação, os tipos que existem, como analisar antes de comprar, quais estratégias existem e como começar sem cair nas armadilhas que a maioria cai. Tem bastante coisa importante aqui, então fique até o final. E o que é uma ação na prática? Quando você compra uma ação, você está comprando um pedacinho de uma empresa de verdade. Você vira sócio, literalmente, daquela empresa, proporcional à quantidade de ações que você tem. Sendo sócio, você participa dos resultados de duas formas: pela valorização do preço da ação, se a empresa crescer e for bem, e pelos dividendos, que é a parte do lucro que a empresa decide distribuir para os sócios. Isso é bem diferente de renda fixa, onde você empresta dinheiro e sabe mais ou menos quanto você vai receber de volta. Na ação, não existe garantia nenhuma do retorno. Você está exposto ao resultado real do negócio, para cima ou para baixo. Toda ação tem um código, 4 letras que identificam a empresa e um número no final que indica o tipo daquela ação. Esse número não é aleatório, ele muda o que você tem direito quando é dono do papel. Final 3 é a ação ordinária, conhecida como ON. Ela te dá direito a voto nas assembleias da empresa e garante por lei o chamado tag along. Tag along é o seguinte: se o controle da empresa for vendido para outro grupo, quem tem ação ON tem o direito de vender a ação junto, recebendo no mínimo 80% do valor que foi pago por ação do controlador. É uma proteção legal para o acionista minoritário, para ele não ficar refém de uma empresa com dono novo sem poder sair sem condições parecidas. Final 4 é a ação preferencial, conhecida como PN. Ela normalmente não dá direito a voto ou dá voto só em situações bem específicas. Em compensação, ela tem a preferência nos recebimentos dos dividendos, geralmente com direito a um valor por ação pelo menos 10% maior do que seria pago nas ações ON. Aqui vai um detalhe que pouca gente sabe: o tag alone da ação PN não é garantido por lei do mesmo jeito que o da ON. Ele depende do que está escrito no estatuto de cada empresa. Pode ser 100%, pode ser 80% e pode simplesmente não existir o tag along nas ações PN. Final 11 é a Unity. Ela é um pacote que junta mais de um tipo de papel da mesma empresa, geralmente uma ação ON e uma ou mais ações PN, em um só pacote, negociado como se fosse um único ativo. Quando você compra uma Unity, os seus direitos são a soma dos papéis que estão dentro dela, tanto a quantidade de ONs quanto a quantidade de PNs. E um ponto muito importante: nem toda empresa tem essa variedade toda. Muita empresa só tem ação ordinária listada, outra só tem Unity. Antes de comprar, vale a pena checar no site de relação com os investidores da empresa qual é exatamente a composição daquele código. E como os preços das ações se movem? O preço de uma ação sobe ou desce basicamente pela expectativa do mercado sobre o futuro daquela empresa. Se os investidores acreditam que a empresa vai lucrar mais no futuro, mais gente quer comprar aquela ação e o preço sobe. Se a expectativa piorar, o preço cai. Isso significa que o preço de curto prazo tem muito de expectativa e emoção de mercado e nem sempre reflete exatamente o que a empresa vale de verdade naquele momento. É por isso que uma ação pode balançar de preço bastante, mesmo quando nada mudou de fato dentro da empresa. Agora vem a parte que todo mundo se assusta no começo: os indicadores. Mas calma, eu vou te explicar de um jeito simples. Por exemplo, PL, preço sobre lucro, é o preço da ação dividido pelo lucro que a empresa gera por ação. Ele mostra no ritmo do lucro atual quantos anos levaria para esse lucro pagar o preço que você está pagando na ação. Quanto menor o P sobre o L, mais barata a ação parece frente ao lucro dela. Mas cuidado, você só pode comparar essa métrica de P sobre L de empresas do mesmo setor.
porque cada setor tem um patamar normal diferente. Agora vamos ao PVP, ou preço sobre valor patrimonial. É o preço da ação dividido pelo valor do patrimônio por ação, que é basicamente o que sobraria para cada acionista se a empresa vendesse tudo que tem e pagasse todas as dívidas hoje. Um P sobre VP abaixo de 1 pode indicar uma ação barata, mas também pode ser sinal de que o mercado enxerga um problema sério ali. Nunca decida só com esse número. Dividend Yield é o total de dividendos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual da ação. Ele mostra em percentual quanto aquela ação rendeu em dividendos proporcionalmente ao preço. Agora vamos ao ROI. ROI é o retorno sobre o patrimônio líquido. É o lucro dividido pelo patrimônio da empresa. Ele mostra o quão eficiente a empresa é em gerar lucro com o dinheiro próprio dela, sem depender de dívidas. Agora vamos à métrica de dívida líquida sobre EBITDA. Mostra o quão endividada a empresa está, comparando a dívida com a geração de caixa operacional dela. Quanto maior esse número, mais alavancada a empresa está. Agora um ponto importante aqui. Nenhuma métrica sozinha conta a história toda. O certo é olhar várias juntas, comparar com empresas do mesmo setor e entender o contexto por trás dos números. Não só decorar se é bom ou se é ruim. De forma bem simples, existe dois perfis principais de estratégia com ações. E vale entender os dois antes de montar sua carteira. Existe ações de crescimento ou growth. São empresas que reinvestem quase todo o lucro para poder crescer mais rápido. Abrir loja nova, lançar produto novo, entrar em mercados novos. Elas costumam pagar pouco ou nenhum dividendo, porque o dinheiro está sendo usado para fazer a empresa crescer. O retorno esperado nesse caso vem principalmente da valorização do preço no longo prazo. Esse perfil tende a ser mais volátil e é comum em setores como tecnologia, consumo em expansão e empresas menores, as chamadas small caps. Agora temos as ações de dividendo, que são empresas maduras, consolidadas, que já cresceram bastante e não precisam reinvestir tanto lucro para continuar operando. Elas distribuem uma parte relevante do lucro para os acionistas com regularidade, criando uma espécie de renda complementar. Esse perfil de empresa costuma ser mais estável e previsível e aparece bastante em setores como energia elétrica, saneamento, grandes bancos e telecomunicações. E para montar uma carteira, você não precisa escolher entre ações de crescimento e ações de dividendos. Muita gente monta a carteira misturando os dois perfis, uma parte buscando crescimento, outra parte buscando renda com dividendos. Agora vamos dar uma analisada nos pontos positivos e nos pontos negativos. Do lado positivo, o primeiro ponto é o potencial de retorno no longo prazo. Historicamente, ações de empresas boas tendem a entregar retornos muito maiores do que a renda fixa ao longo dos anos. O segundo ponto são os dividendos, que criam uma fonte de renda que pode crescer com os anos. O terceiro ponto é a liquidez. Você pode comprar e vender uma ação em segundos, bem diferente de um imóvel físico. E o quarto é a diversificação. Comprando ações de setores diferentes, você vai estar se tornando sócio de vários negócios ao mesmo tempo. Agora vamos aos pontos negativos. O primeiro e mais importante é o risco real de perda. Aqui não existe FGC, não existe garantia nenhuma. Se a empresa quebrar, sua ação pode virar pó. O segundo é a volatilidade. O preço pode balançar muito de um dia para o outro e exige estômago e exige o seu emocional para não vender no desespero justamente no pior momento. O terceiro é analisar uma empresa de verdade. Analisar uma empresa de verdade dá trabalho. Olhar balanço, entender o setor, entender a dívida, não é chutar e torcer. O quarto é a tributação. Ao vender ações com lucros, você paga 15% de imposto de renda sobre o ganho e precisa apurar isso mensalmente, pagando o chamado DARF, quando o total de vendas no mês passa de R$20 mil. O quinto é o risco de concentração. Colocar a maior parte do dinheiro numa única ação multiplica o risco se aquela empresa específica tiver um problema sério.
Agora vamos aos erros mais comuns. O primeiro erro é comprar ação só porque alguém comentou que vai subir sem entender nada sobre a empresa. O segundo é vender em pânico durante uma queda forte, transformando uma perda de papel, que ainda pode se recuperar, numa perda real e definitiva. O terceiro é concentrar tudo numa ação só e em um único setor, achando que aquele setor nunca vai cair. O quarto é tentar acertar o timing perfeito de compra e venda, comprar na mínima e vender na máxima, o que praticamente ninguém consegue fazer de forma consistente. E o quinto é confundir investir em ações com day trade. Day trade, ficar comprando e vendendo toda hora tentando lucro rápido, uma atividade totalmente diferente e com estatísticas de resultados muito ruins para a maioria de quem tenta. E como começar na prática? Primeiro, garanta que sua reserva de emergência já esteja montada e em renda fixa, antes de colocar o seu dinheiro em ação. A ação não é lugar para dinheiro que você vai precisar usar em pouco tempo. Segundo, abra uma conta numa corretora de valores, que é quem vai te dar acesso à bolsa. Hoje a maioria não cobra taxa de corretagem para as pessoas físicas que compram e vendem ações. Terceiro, comece estudando empresas de setores que você entende ou usa no dia a dia. Isso facilita muito o entendimento sobre o negócio antes de virar sócio dele. Quarto, olhe os indicadores básicos que você já viu aqui: PL, PVP, Dividend Yield, endividamento e como a empresa se compara com as concorrentes do mesmo setor. Quinto, decida se você quer priorizar crescimento ou dividendos, ou misture os dois e monte uma carteira de acordo com esse objetivo. Sexto, pense em ações como um investimento de longo prazo, de anos, de décadas, não de semanas, construindo a carteira aos poucos com aportes regulares. E finalizando, a reflexão que eu gostaria que você levasse desse vídeo é a seguinte: ações não são nem aposta de cassino, nem uma máquina de imprimir dinheiro fácil. É um jeito real de se tornar sócio de empresas de verdade, com risco real e retorno real, e que funciona melhor para quem tem paciência e visão de longo prazo. E se esse vídeo te ajudou a entender melhor como investir em ações de um jeito mais consciente, deixa um like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo se você já tem ações ou se esse vídeo foi o empurrão que faltava para começar. Te vejo no próximo vídeo e muito obrigado!